Era setembro de 2019. Eu tinha 28 anos e morava sozinho em uma cidade média do interior de São Paulo. Trabalhava como representante comercial, o que significava passar horas dirigindo, visitando clientes em cidades vizinhas. Sempre gostei de dirigir à noite, quando a estrada está mais vazia e o silêncio ajuda a organizar os pensamentos. Numa terça-feira qualquer, por volta das 10 da noite, eu estava voltando para casa depois de um dia cansativo. Chovia fraco, o tipo de chuva fina que mal exige o uso do limpador de para-brisa, mas que dá à estrada aquele aspecto úmido e refletivo. Eu conhecia bem o trajeto, 1 hora de viagem, no máximo. Havia apenas um túnel curto no caminho, construído para atravessar uma colina rochosa. Passei por ele dezenas de vezes. Naquela noite, porém, algo mudou. Entrei no túnel às 22h07. Lembro porque olhei o relógio do carro no painel. Ele era relativamente pequeno, com iluminação amarelada e paredes manchadas pela umidade. Nunca tive motivo para reparar nele mais do que o necessário, mas naquele instante tive a sensação de que o túnel estava mais longo, muito mais longo. Dirigi por uns bons 40 segundos sem ver a saída. Estranhei, porque normalmente não se leva mais de 15 para atravessá-lo. Pensei que fosse apenas a chuva, ou talvez minha percepção alterada pela exaustão. Mas a estrada parecia não terminar. Comecei a me sentir desconfortável. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. O sinal de rádio sumiu. Não era chiado, era silêncio absoluto. Girei o botão, troquei de estação, nada. Até o ruído branco tinha desaparecido. Quando finalmente avistei a saída do túnel, respirei aliviado. Mas esse alívio durou pouco. O túnel deveria me trazer de volta à rodovia estadual, com algumas luzes distantes da cidade que eu conhecia. Em vez disso, encontrei algo diferente. Asfalto irregular, como se não tivesse sido asfaltado há décadas. Placas de trânsito em um alfabeto que nunca vi antes, cheio de curvas e símbolos que não lembravam nada conhecido. E, acima de tudo, o céu. 2 luas. Uma maior, prateada, refletindo luz fria sobre os prédios. Outra menor, avermelhada, pairando próxima à primeira. Nunca tinha visto nada parecido. A luminosidade das luas criava sombras estranhas nas ruas, deformando formas familiares em algo quase irreconhecível. Meu primeiro instinto foi frear o carro e esfregar os olhos, achando que estava com algum problema de visão. Mas não era ilusão. O calor do ar tinha se transformado em um peso, denso e sufocante. A respiração estava estranha, como se eu estivesse tentando puxar ar através de uma camada de algodão. Dirigi lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. À minha frente, uma cidade que parecia ao mesmo tempo antiga e moderna. Prédios de concreto com janelas escuras, mas com formatos que eu nunca tinha visto antes, inclinados em ângulos estranhos. As ruas estavam vazias, mas não completamente. Em algumas calçadas havia figuras humanas, mas elas não eram como nós. A pele tinha tons levemente acinzentados, os olhos maiores que o normal, e o movimento parecia mais rígido, quase mecânico. Caminhavam lentamente, algumas paravam e me observavam por instantes, sem expressão. Não havia ameaça, mas a sensação de ser um intruso era esmagadora. Tentei racionalizar. Talvez seja uma encenação, algum tipo de performance de rua, ou estou sonhando. Mas tudo era material demais para ser apenas imaginação. O volante sob minhas mãos, o cheiro metálico do carro, o frio úmido da noite. Nada disso era sonho. Passei por placas com símbolos que não entendia. Tentei ler os nomes de ruas, mas não havia nada familiar. Nenhuma palavra que eu reconhecesse. Um mal-estar começou a crescer dentro de mim. Cada esquina revelava algo ainda mais fora do comum. Prédios que mudavam de estilo sem lógica, árvores que cresciam tortas, quase se curvando para a rua, e o som do vento carregando um zumbido baixo, contínuo, que parecia acompanhar meus pensamentos. Olhei para o relógio do carro. 22h12. Apenas 5 minutos desde que entrei no túnel. Mas a cidade parecia existir há séculos, como se estivesse imersa em uma realidade própria. Parei o carro na rua principal e desliguei o motor. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido do vento. Olhei para cima
e vi novamente as duas luas, refletindo de formas que pareciam criar sombras que se moviam sozinhas. Meu estômago se revirou. Cada passo que eu dava dentro do carro parecia ecoar em uma realidade que não era a minha. Respirei fundo, tentando racionalizar. Talvez tivesse me desorientado. Talvez a exaustão tivesse distorcido meu senso de tempo e espaço. Mas mesmo assim, cada detalhe, a textura do asfalto, o peso do ar, o formato das pessoas, gritava que eu estava em algum lugar completamente diferente. Depois de alguns minutos que pareceram horas, decidi tentar voltar. Voltei para o carro e dirigi em direção ao túnel de onde havia saído. Cada rua era mais confusa que a anterior. Os prédios continuavam com ângulos impossíveis, mas, eventualmente, avistei a escuridão familiar do túnel. Entrei com cautela, sentindo um alívio que misturava medo e esperança. Durante a travessia, o som voltou. O rádio chiou. O ar ficou respirável novamente. Quando saí do túnel, tudo estava normal. A rodovia que eu conhecia. O céu noturno comum, sem duas luas. As placas em português. Olhei no retrovisor. Nada. Nenhum prédio estranho, nenhuma pessoa de olhos grandes, nenhum zumbido no ar. Cheguei em casa tremendo, suado, em estado de choque. Olhei o relógio. 22h17. O trajeto inteiro tinha levado 10 minutos, mas, na minha percepção, parecia ter durado séculos. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha sido um delírio ou uma alucinação causada pela exaustão, mas alguns detalhes não saem da minha mente. A densidade do ar, a estranheza das ruas, o alfabeto incompreensível, as duas luas refletindo sombras impossíveis. E, acima de tudo, a sensação esmagadora de que aquele lugar era real, que existia em algum nível paralelo, talvez uma dimensão à qual nunca deveria ter acesso. Desde então, evito aquele túnel. Nunca mais passei por lá. Mas às vezes, quando estou sozinho dirigindo à noite, sinto o ar pesado. Ou percebo um reflexo estranho no retrovisor. Por um instante, vejo novamente duas luas iluminando um mundo que não é o meu. Não tenho respostas. Só sei que naquela noite, atravessei um túnel comum e saí em um lugar onde nada fazia sentido. E temo que da próxima vez, talvez não consiga voltar. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu sempre tive uma relação curiosa com memórias de infância. Algumas são nebulosas, distantes, como se fossem apenas fragmentos borrados de sonhos. Outras, porém, permanecem nítidas, intactas, como se tivessem acontecido ontem. O que vou contar agora pertence a esse segundo grupo. Não importa quantos anos tenham se passado, continua tão vivo em mim quanto naquela noite. Era 2003. Eu tinha 9 anos e estava passando as férias escolares no sítio dos meus avós, no interior de Minas Gerais. Era um lugar simples, com paredes descascadas de cal branca, piso de cimento liso e aquele cheiro de café passado que parecia nunca sair da cozinha. A casa ficava cercada de uma vasta área verde, árvores frutíferas, trilhas de terra vermelha, galinheiro, um riacho a uns 10 minutos de caminhada. O silêncio das noites era tão absoluto que até o farfalhar das folhas ou o coachar dos sapos pareciam vozes. Naquele verão, meus primos também estavam lá. Éramos 5 crianças, 3 meninos e 2 meninas, todos com idades próximas. E como sempre acontecia quando nos juntávamos, inventávamos brincadeiras para gastar energia. O sítio, para nós, era um verdadeiro parque de diversões. Nossa favorita era o pique-esconde. Já tínhamos jogado dezenas de vezes naquele mesmo quintal, cada rodada com as mesmas risadas, sustos e provocações. Aquela tarde não parecia diferente. O sol já descia devagar no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. O ar estava quente, mas não sufocante, e havia um cheiro forte de mato seco queimado em algum lugar distante, vindo provavelmente das roças vizinhas. Me lembro de ter corrido, coração disparado, assim que meus primos começaram a contagem. 1, 2, 3. O coro ecoava alto, misturado às gargalhadas. Eu atravessei o quintal em disparada e me escondi atrás de uma pilha de tábuas encostadas no barracão de ferramentas. Não era um esconderijo genial. Aliás,
Era quase óbvio demais. Mas justamente por isso, achei que talvez eles não procurassem ali de novo. O cheiro da madeira envelhecida me envolvia, misturado ao da terra batida úmida. Me agachei, tentando controlar a respiração. O chão áspero arranhava meus joelhos e a poeira grudava em minhas mãos suadas. 20? Já vou? Ouvi a voz abafada de um dos meus primos. E então, silêncio. Esperei. Normalmente, em menos de 3 minutos, alguém já passava correndo, rindo ou tentando espiar. Mas dessa vez, não ouvi nada. Nem passos, nem cochichos. Apenas o som distante de um cachorro latindo. E depois, nem isso. 2 minutos se passaram. Depois, 3, 5. O silêncio era tão absoluto que comecei a sentir a respiração presa na garganta. A cada segundo, a expectativa virava estranheza. Me perguntei se eles tinham desistido da rodada, ou se resolveram me pregar uma peça, escondendo-se também. Mas por que demoravam tanto? 10 minutos. Eu já não sabia se eram 10, 15 ou mais. Minha posição agachada estava insuportável. Minhas pernas tremiam, formigavam. Eu sentia suor escorrendo pelas costas. Decidi que já era hora de sair dali. Empurrei as tábuas de leve e me ergui. E foi nesse momento que senti algo errado. Muito errado. O barracão parecia o mesmo, mas não era. As paredes de madeira estavam mais velhas, tomadas por manchas de musgo. O chão ao redor estava coberto de folhas secas que não existiam antes. Até o cheiro havia mudado. O ar tinha um odor úmido, pesado, como de floresta depois da chuva. Mas até onde eu sabia, não tinha chovido. Olhei ao redor e senti meu coração disparar. O quintal aberto onde costumávamos brincar havia desaparecido. No lugar, se erguia uma vegetação densa, árvores altas com copas fechadas, formando um teto natural. O céu, antes alaranjado, agora estava encoberto por nuvens grossas e cinzentas. O silêncio também havia mudado. Não era mais apenas a calmaria do campo. Era uma ausência quase opressora de sons. Nenhum grilo, nenhum pássaro. Só o vento arrastando folhas pesadas. Chamei meus primos em voz alta. Primeiro rindo, achando que fosse uma pegadinha. Ei, tá bom, podem sair. Já vi que me deixaram sozinho. Nada. Chamei de novo, mais alto. Lucas, Mariana, cadê vocês? A resposta foi apenas o eco distante da minha própria voz. Um nó frio se formou no meu estômago. Respirei fundo e tentei raciocinar. Talvez eu tivesse saído pelo outro lado do barracão, talvez tivesse me confundido. Mas isso não fazia sentido. Eu conhecia cada canto daquele lugar. E nunca existira uma mata fechada como aquela. Mesmo assim, decidi procurar a casa dos meus avós. Corri na direção em que ela deveria estar. Cada passo aumentava meu desespero. O caminho estava errado. Não havia trilhas, não havia galinheiro, nem o campo aberto que antecedia a varanda. Apenas mais árvores, arbustos e raízes grossas que me faziam tropeçar. Andei por longos minutos, talvez horas. O medo começava a pesar no meu corpo. A sensação de ser observado crescia. Eu olhava para trás constantemente, esperando ver alguém ou alguma coisa. Mas não havia nada. O tempo parecia distorcido. O sol sumiu de repente. As nuvens ficaram pesadas. E logo depois, a chuva começou. Primeiro, pequenas gotas. Depois, uma tempestade torrencial. A água escorria pelo meu rosto. Grudava meus cabelos na testa. Encharcava minha camiseta até pesar. O frio me fazia tremer violentamente. Eu tentava me proteger com os braços, mas era inútil. O cheiro de terra molhada era intenso, quase sufocante. Chorei. Chorava alto, soluçando, com medo de nunca mais encontrar o caminho de volta. Gritava pelos meus primos, pelos meus avós, por qualquer um. A resposta era sempre o silêncio. Continuei andando sem rumo, até que minhas pernas já não respondiam direito. O estômago vazio doía, minha garganta estava seca. Sentei debaixo de uma árvore grossa, tentando me abrigar da chuva. Fechei os olhos e desejei que tudo acabasse. Foi aí que pensei no esconderijo, o barracão. Talvez se voltasse para lá encontrasse alguém. Talvez fosse o único ponto de referência. Levantei com dificuldade, minhas roupas colando ao corpo. Não sei como consegui, mas depois de muito tempo vagando, encontrei o barracão de novo.
A pilha de tábuas ainda estava lá, idêntica. Me aproximei devagar. O coração batia forte. Entrei de novo no espaço apertado, me encolhendo no mesmo ponto de antes. O silêncio ao redor era tão absoluto que doía nos ouvidos. E então ouvi. Uma voz atrás de mim, baixa, mas clara. Te achei. Era o meu primo mais velho. Solucei alto. As lágrimas vieram sem controle. Empurrei as tábuas e saí tropeçando. Do lado de fora, vi todos os meus primos rindo como se nada tivesse acontecido. O céu ainda estava alaranjado, como antes da contagem. Eles juravam que eu só tinha ficado escondido por uns 3 minutos, que tinham procurado rápido, mas eu era bom demais. Mas eu estava encharcado, coberto de lama. Meus joelhos denunciavam a caminhada, e eu sabia, dentro de mim, que haviam se passado horas. Corri até a casa dos meus avós, desesperado, contando tudo. Eles riram, dizendo que era imaginação fértil. Minha mãe ficou em silêncio. Apenas pediu que eu tomasse banho quente e me trocasse. O detalhe que nunca consegui esquecer é o que me assombra até hoje. Meus primos juraram que não havia chovido naquele dia, nem uma gota. Então, como minhas roupas estavam molhadas? Até hoje não tenho resposta. Só a memória vívida do frio, do silêncio sufocante, da floresta que não existia. Às vezes penso se aquilo foi algum tipo de distorção do tempo, como se eu tivesse sido arrastado por horas para um lugar que não existia no mesmo momento em que os outros ainda viviam apenas alguns minutos. Outras vezes, me pergunto se não atravessei, sem querer, para algo que chamam de Sete Além. Um lugar paralelo, sombrio, semelhante ao nosso mundo, mas errado, vazio, feito para que ninguém volte. Talvez eu tenha sido jogado lá por acaso. Talvez estivesse destinado a nunca mais retornar. O que me atormenta é que não sei por que consegui sair. Eu nunca pensei em escrever algo nesse estilo, mas depois do que aconteceu comigo, senti que precisava compartilhar. Talvez alguém já tenha passado por algo parecido, ou talvez alguém consiga me explicar. Peço desculpa se tiver algum erro de digitação ou de português. Não sou de escrever muito, mas depois que vi um vídeo no TikTok sobre Sete Além, não consegui mais guardar isso só para mim. Eu sei o que vivi, e sei que não foi só coincidência. Era um domingo à noite, mais ou menos 2 meses atrás. Todo domingo eu costumo ir ao culto no fim da tarde, e depois passo na casa da minha namorada. É como uma rotina. Chego lá por volta das 7 e fico até umas 9h30, porque nesse horário passa o ônibus que me leva de volta para casa. É sempre assim. Aquele domingo começou normal. Saí do culto, encontrei minha namorada e a mãe dela e ficamos conversando na frente da casa por uns minutos. Quando deu 21h20, resolvi subir até o ponto, já que o ônibus costuma passar às 21h50. Minha sogra e minha namorada insistiram em me acompanhar, então fomos juntos. O bairro não é perigoso, mas à noite fica bem vazio. As ruas ficam silenciosas e só dá para ouvir o som dos cachorros e, de vez em quando, uma moto passando rápido. Chegamos no ponto por volta das 21h40 e ficamos lá esperando. Eu não sei explicar direito, mas desde o caminho já estava com um pressentimento estranho. Não é a primeira vez que sinto isso. Tenho esse tipo de sensação desde criança, como se o meu corpo me avisasse quando algo ruim está prestes a acontecer. Comentei com a minha namorada, mas ela só riu e disse que eu estava impressionado. O ônibus chegou às 21h50 em ponto, só que quando se aproximou, já achei tudo muito estranho. As luzes internas estavam quase todas apagadas, só a faixa da frente, perto do motorista, estava acesa e mesmo assim parecia fraca, meio amarelada. O resto do ônibus era praticamente um breu. Não tinha aquele brilho frio e branco que sempre tem. Olhei para o motorista e ele não parecia exatamente tranquilo. O rosto dele estava sério, até meio tenso, mas eu não quis pensar muito e entrei. Me despedi da minha namorada e da sogra dela e subi pela frente. Resolvi sentar logo atrás do motorista, porque era o lugar mais iluminado. Lá atrás estava completamente escuro, e como eu estava sem bateria no celular, não tinha muito o que fazer além de olhar pela janela. O ônibus começou a andar, e logo percebi outra coisa estranha. Os postes da rua
Estavam todos com uma luz fraca, quase apagando. Não era normal porque conheço aquele trajeto e sei que a iluminação dali é boa, mas naquela noite parecia que tudo estava morrendo aos poucos. A luz, o barulho da rua, até o ar dentro do ônibus parecia pesado. O silêncio também era perturbador. Não tinha música, não tinha o barulho de conversas, só o motor do ônibus e os estalos ocasionais do chassi. Eu comecei a sentir o coração acelerar sem motivo. Uns 5 minutos depois, o ônibus parou em uma parada completamente escura. Ali quase nunca sobe ninguém àquela hora, mas entrou uma senhora muito idosa. Devia ter uns 90 anos pelo menos. O que mais me estranhou é que aquele ponto é isolado, cercado por mato, e não tem nenhuma casa por perto. Ela entrou devagar sem falar nada e veio andando pelo corredor. Eu juro, os passos dela soavam diferentes, como se ecoassem mais do que deveriam dentro do ônibus. Ela se sentou exatamente atrás de mim. Naquele momento, eu já estava arrepiado. Olhei pelo retrovisor e percebi que o motorista também a observava, como se não tivesse entendido de onde ela tinha surgido. Eu tentava me acalmar, mas então aconteceu algo que até hoje me faz perder o sono. A senhora começou a falar sozinha. A princípio achei que estivesse murmurando, mas logo percebi que era uma conversa, como se respondesse alguém invisível. Ela dizia frases curtas em tom baixo, mas o suficiente para eu entender algumas palavras. O que me deixou apavorado foi quando ouvi claramente ela dizer: "Você também está indo para lá? Sabe que não tem volta, né?" Meu corpo inteiro gelou. Olhei imediatamente para o motorista pelo retrovisor. Ele também tinha escutado, porque estava olhando fixamente para ela, com uma expressão que misturava medo e incredulidade. Eu não sabia se me levantava, se perguntava algo, se fingia que não ouvi. Fiquei paralisado. A viagem continuou, mas o clima estava insuportável. Cada rua parecia mais escura do que a anterior. As casas que eu conhecia pareciam diferentes. Algumas até pareciam abandonadas. Olhei de novo pela janela e tive a impressão de que estávamos passando sempre pelos mesmos lugares. Era como se a rua nunca acabasse. Reconhecia uma esquina, depois outra e depois a mesma esquina outra vez. Como se estivéssemos rodando em círculos, mas o motorista não mudava o trajeto. Minha respiração estava acelerada e eu só queria descer. Então, apertei o botão de parada. Quando me levantei, olhei para trás, tentando encarar a senhora. Ela estava com a cabeça baixa, imóvel, mas havia algo no ar, como se tivesse mais alguém sentado ali. Naquele momento, eu não aguentei. Olhei pela janela e percebi que o ônibus tinha parado exatamente em frente ao cemitério, que fica perto da minha casa. Era madrugada já, devia passar um pouco das 22 horas, mas a sensação era de que o tempo tinha parado. Desci rápido, quase tropeçando. O motorista olhou para mim pelo retrovisor e eu vi nos olhos dele o mesmo medo que eu estava sentindo. Mas ele não falou nada, apenas fechou a porta e seguiu viagem, levando a senhora. Fiquei alguns segundos parado na calçada, olhando o ônibus se afastar. O motor fazia um som mais grave do que o normal e as luzes traseiras piscavam como se fossem falhar a qualquer momento. Voltei para casa quase correndo. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Pensei que talvez tivesse exagerado, que a senhora fosse apenas uma idosa com problemas de saúde mental. Mas algo não me deixava em paz. Naquela noite, quando cheguei em casa, fui direto procurar sobre experiências estranhas em ônibus. Passei horas na internet até que encontrei relatos sobre um lugar chamado Sete Além. Nunca tinha ouvido falar antes. A cada texto que lia, mais calafrio sentia. As descrições eram assustadoramente parecidas com o que eu vivi. Ônibus que parecem normais, mas vão para outro lugar. Ruas que não acabam. Pessoas que falam coisas estranhas. Sensação de não conseguir voltar. Desde então, tenho pensado muito no motorista. Eu sei que ele viu o que eu vi. Ele também percebeu que aquela mulher não era normal. Se um dia esse relato chegar até ele, espero que ele tenha coragem de contar a parte dele, porque eu desci antes do fim. Ele seguiu viagem com ela, e eu não consigo parar de pensar. Para onde aquele ônibus foi depois que dobrou a esquina? Desde aquela noite, não consigo mais andar de ônibus sozinho depois das 9 da noite. Só de pensar, já me dá calafrios. E tem mais uma coisa. Toda vez que passo em frente ao cemitério,
Sinto como se alguém estivesse me observando por trás dos muros. Já ouvi passos quando caminho sozinho ali, mas quando viro, nunca tem ninguém. Talvez seja só paranoia, talvez seja só a minha mente me pregando peças, mas no fundo eu sei que não é. Porque naquele domingo eu não estava sozinho dentro daquele ônibus.